Vai começar a aula. Vai começar a aula. Tudo bem com vocês? Espero que sim, mais uma videoaula, tá? E antes de começar a nossa videoaula, exercício 5 do PET, se está sendo bom até você, você pode contribuir com este trabalho. Como que você pode contribuir? Primeiro, curtindo. Segundo, deixando algum comentário, se está gostando ou não, ou que se deve melhorar. Terceiro, se for bom para você, compartilha no Facebook ou em outra rede social sua, tá? Com seus colegas. Isso ia ajudar bastante, né? Falar de ser inscrito no canal é chover no molhado, tá? Então, com isso, você pode nos ajudar. Mas vamos para lá, vamos para a questão 5. Nosso consumo de energia é graças à transmissão de energia elétrica da usina elétrica até nossas casas. Pesquise e descreva como a energia elétrica chega até a sua casa e quais suas principais características. Então, aqui eu não vou dar uma resposta fechada para você. Eu quero estudar com você, eu quero entender um pouco mais sobre esse processo, tá? Então, para isso, senhores, eu quero trabalhar um pouquinho com você. Primeiramente, como que essa energia elétrica ela é produzida, né? Teorema de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, né? Tudo se transforma. Então há uma transformação de energia de um tipo de energia para outro tipo de energia, tá? Então nós vamos começar com uma hidrelétrica, tá? O que uma hidrelétrica faz? Você tem um rio aqui, tá? Aí o homem faz uma barragem para represar o rio. Por que ele faz essa barragem para represar o rio? Porque ele vai querer agora ganhar uma energia chamada energia potencial gravitacional, que é dada pela equação massa vezes a gravidade vezes a altura. Tá, senhores? Então aqui você represa o rio, o nível da água vai subindo, 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 e ela vai ganhando energia, porque ela vai ganhando o quê? Altura. Vai chegar um ponto, né, que ela ganhou uma determinada altura, ela tem uma determinada energia, essa água, tá? Vai abrir aqui, né, a torneirinha, vou falar torneirinha, tá? Não vou usar os termos técnicos. Vai abrir a torneirinha, a água vai passar pelo tobogã gigante aqui, ó, por esses tubos aqui, tá certo? E aí começa uma transformação de energia. Que transformação de energia? De energia potencial gravitacional para energia cinética. Então aqui eu começo a ganhar energia cinética. E a energia cinética é dada pela massa velocidade ao quadrado sobre 2. Então você precisa entender o seguinte: para eu obter essa energia, né, com a maior velocidade que possível, eu preciso de uma altura adequada. Quanto maior a altura, maior vai ser a minha energia potencial e que será transformada de energia cinética. Então a água desce pelo tobogã aqui, ó. Eu sou aqui perto de Caldas Novas. Quem já foi em Caldas Novas descendo aqueles kamikazes lá, sabe do que eu estou falando, que você ganha o quê? Muita velocidade, porque você tinha muita energia potencial, transformando em energia cinética. Essa água com velocidade vai fazer a turbina girar. A turbina vai girar. E aqui, ó, senhores, nós temos um gerador que é composto de ímãs, tá? E aí o que acontece? Esse vai ter uma variação, né, no fluxo do campo magnético aqui, produzindo corrente elétrica, fazendo com que aqueles elétrons que estão em movimento, mas agora tem um movimento organizado que vai passar pelos fiozinhos até a minha torre de transmissão, ok? Isso é uma hidrelétrica. Agora, a figura aqui ao lado, nós temos uma usina nuclear. O que acontece com a usina nuclear? Quem já assistiu a abertura do Simpson, lembra que lá vai ter um riozinho, né? Que vai ter um riozinho, e, né, que tem uns peixinhos com 3 olhos lá no Simpson, aquela coisa toda. Nós vamos ter um material, tá? O que a gente tem é rico aqui no Brasil, esse material, na natureza
ele está lá quietinho, aí a gente ativa esse material e aí ele vai liberar energias. Não vou entrar no processo disso, tá? Mas ele vai liberar energia na forma de calor, energia térmica, que são essas pilhas aqui, né? As pilhas nucleares aqui, tá certo? Então, o que eu vou ter aqui? Uma panela de pressão gigante. Em vez de ter o fogão lá, né, a chama do seu fogão, nós vamos ter essas pilhas nucleares que vão estar emitindo energia na forma de calor que vai aquecer a água. Essa água vai ferver, vai produzir vapor. Esse vapor vai sair por esse cano que vai fazer a turbina girar. Fazendo a turbina girar, vai aqui, né, ter um movimento aqui dentro do gerador, né, variando o fluxo magnético, aí a gente tem uma corrente elétrica passando pela linha de transmissão. O que eu preciso que você perceba? Né? Da turbina ao gerador da linha de transmissão, é o mesmo processo aqui, ó. Turbina, gerador, linha de transmissão. É o mesmo processo. Magno, e uma termoelétrica? A termoelétrica é muito parecida aqui, ó. Só que em vez de ter pilhas nucleares, nós vamos queimar diesel. Tá certo? A gente vai queimar algum combustível, lenha, madeira, mas normalmente eles vão queimar diesel, que vai aquecer a água, tem um vapor, o vapor vai passar pelo caninho, faz a turbina girar, que vai fazer o gerador, né, produzir energia elétrica, ok? Beleza? Note que todos esses processos precisamos de água, tá? Então, preciso ter uma fonte de água. Agora, detalhe. Qual é o detalhe que nós temos? Nós temos aquelas placas fotovoltaicas. Foto significa luz, tá? Então, você pega a luz do sol, que é uma radiação, excita o elétron, e o elétron excitado vai pulando de uma camada mais interna para uma camada mais externa, estabelece corrente elétrica, e aí você tem produção de energia elétrica. Aí você vai falar assim, é uma energia limpa. Ela é limpa depois que você danificou o meio ambiente, tirou aquele material, fez a placa e você não vai poluir mais, ok? É considerado uma energia limpa. O grande problema da usina nuclear, que aí nós vamos produzir um lixo nuclear aqui, que nós vamos ter um probleminha com ele. Lembrando que no Brasil já teve um acidente nuclear, tá? Em Goiânia, não foi com uma usina, tá? Igual Chernobyl, só para constar isso, que um pessoal invadiu um prédio abandonado, tinha um aparelho lá, eles pegaram o aparelho, começaram a quebrar para fazer sucata e tinha césio, tá? Material radioativo, que é esse materiais de raio-x de hospital, acharam bonito, né? Tava à noite, material brilhoso, pintou o rostinho das crianças, pintaram o corpo deles, e aí a gente teve um grande problema, tá? Depois, se você quiser entrar na internet, entrar em detalhes, vai lá e olha esse acidente que a gente teve com o césio. Aqui, ó, temos uma tabela só para você entender. Micros hidroelétricas, eólica, nós temos aqui pequenas hidroelétricas, solar, nós temos aqui hidro, nós temos térmica e nós temos nuclear. Hoje em atividade nós temos Angra dos Reis 1 e 2, nós temos duas usinas nucleares, tem uma possibilidade da terceira que está em construção, já faz um grande tempo, não vou entrar em detalhe dessa questão de obra no Brasil, mas ela aqui, ó, somente essas duas aqui é responsável por quase 1,2%, né, por cento da energia total produzida no país, tá? Se você pegar aqui, ó, 699 pequenas usinas hidrelétricas. Quem é aqui de Araguari? Estou falando de Araguari, da cidade que eu moro. Se você está assistindo em outro lugar, eu não sei dessa cidade. Mas aqui nós temos uma microindústria lá perto da Cachoeira das Irmãs. Vou colocar aqui depois um link da gente descendo de rapel na Cachoeira das Irmãs, certo? No final do vídeo eu coloco lá. Se você ficar até no final do vídeo, você vai ganhar um bônus, vai ver a gente descendo de rapel na Cachoeira das Irmãs, tá? Bom, que não é assunto da aula, mas tudo bem. Eu tenho 699 micro usinas hidrelétricas que não produzem nem a metade do que essas duas usinas nucleares produzem, tá? Então, belezinha para isso, tá? Termoelétricas, nós temos o quê? 3.009 termoelétricas, que é quase 25% da energia produzida no Brasil. Aí você pergunta, Magno, e aí
quando tem bandeira verde, bandeira amarela, bandeira vermelha, você tem que entender o seguinte: a base do Brasil são hidrelétricas. Quando chove pouco, esse nível de água, né, vai descendo, vai descendo. E aí algumas hidrelétricas podem até parar de funcionar, tá? Produzindo menos energia elétrica para suprir o país. E aí entra quem? As termoelétricas. Só que o custo de produção de energia, né, utilizando o diesel para aquecer a caldeira, para aquecer essa água, para transformar em vapor, para fazer a turbina girar, para ativar o gerador, para produzir corrente elétrica, é muito caro. Então, por isso que a energia elétrica sobe, tá? Então, nós temos essa demanda aí de consumo de energia. Então, aqui, ó, as hidrelétricas no Brasil são responsáveis por quase 60%, né? Mas nós temos as pequenas ainda e as micros, tá? Então, aqui nós teríamos aproximadamente 65% só de hidrelétrica, 25% de termoelétricas, né? E o restante aqui, né, nós temos eólica. Aí você vai falar assim: olha, por que a gente não tem mais eólica? Primeiro, para ter eólica eu preciso ter condições, eu preciso ter o vento. Para quê? Para girar a turbina, fazer essa turbina girar, para ativar o gerador para a produção de corrente elétrica. Ok? Então eu preciso de ter vento. Todo lugar no Brasil tem vento? Não, nem todo lugar no Brasil tem vento. Tá ok? Suficiente para fazer essas turbinas girar. Mas nós temos lugares para isso, tá certo? Agora, o que acontece? Eu quero que agora você dê uma olhadinha nesse mapa, porque ele pergunta lá como isso funciona. Olha esse mapinha. Nesse mapinha tem essa bolota aqui, que é essa daqui, né? Ó, certo? Aí ela está aqui, né? Usinas hidrelétricas em a capacidade de produção em quilowatts, tá? Aqui nós temos pontinhos vermelhos, que seriam as usinas termoelétricas, sua capacidade. Ó, pontinho vermelho, ó, no sudeste, ok? Tudo bem? Se você olhar nessa região aqui, ó, tem um pontinho vermelho aqui ou outro. Essa região aqui você não tem usina elétrica, não tem eólica, não tem nuclear, não tem termoelétrica, porque a gente compra energia elétrica dos países vizinhos. Tá ok? Pergunta de geografia, quem é o país vizinho aqui, ó? Se você souber, coloca no comentário. Participa da nossa aula. Coloca no comentário quem é o país vizinho aqui, ó, né, com Acre aqui, né, que está produzindo energia elétrica e está vendendo para a gente aqui. Ok? Então nós temos isso aí. Aqui esses tracinhos são as linhas de transmissão, tá? Aqui no sul do país, ó, tem bastante pontinho verde é eólica. Ó, eu vi um passeio aí, queria andar de bicicleta aqui no sul do país e entrar nesse parque eólico ali, ó. Diz que é muito bonito. Aqui também é lá, ó, no Nordeste também tem muita eólica, né? Tem muito vento, então eles podem aproveitar. A nuclear está aqui no Rio de Janeiro, né? Angra dos Reis 1 e 2, tá lá. Agora, o que é importante você entender? Esse é um sistema totalmente ligado um no outro. É extremamente complicado. Então, às vezes, há um rompimento de energia aqui e isso interfere no país inteiro. Então, você imagina que essa linha roxa aqui está passando por cá, distribuindo para cá, distribuindo para cá, distribuindo para cá, até chegar aqui, né, no norte do país. E aí vem o outro grande problema que a gente tem aprendido nessa aula, né? O problema da transmissão. Mas vamos aqui, só para a gente reforçar, no ponto A geração de energia, tá? Pode ser utilizando a água, fazendo uma hidrelétrica, tá ok? Beleza? Pode ser. A transmissão, então vai sair da hidrelétrica, vai passar pelos fios e vai até o que? O transformador, certo? Que vai chegar até as torres de transmissão, que você já deve ter visto na estrada, certo? Que vai ligar para o ponto C. Quem que é o ponto C? Subestações, né? As distribuidoras, que vai chegar na sua cidade e aí vai ter que dar uma reguladinha aqui na corrente elétrica e tudo mais. E depois que a gente vai para o ponto D, dispositivos de automação da distribuição, tá? Que é aquele
aquela caixinha que tem lá no poste da rua da sua casa, até chegar onde? Na indústria ou chegar na sua casa, tá? Consumidores comerciais e o que? Residenciais. O que nós temos aqui? Agora que vem o problema. Eu quero que você entenda que... Cadê a página? Aqui. Esses dados que eu estou tirando é da Anatel, tá, pessoal? Então, o que acontece? Olha aqui, no site da Anatel. Então, ele fala o seguinte, vamos supor que na hidrelétrica ele falou que produziu 100, tá? É 100 megawatts-hora, tá? Então, esse aqui é a energia que produziu, 100. Vou colocar 100. Aí, ele vai transmitir, né, até chegar aonde? Na transmissão. Até aqui, senhores, vai chegar a 100, mas vai sair quanto? 96. Ele vai perder 4%. Você viu que nós transmitimos isso por fios, e aí vem a questão 6 dos supercondutores, né, de não ter resistividade, e aí a resistência vai a zero, e aí não há alteração na corrente elétrica, no fluxo de elétrons em um determinado tempo. Então, daqui, ó, até aqui nessa torre aqui, nós já perdemos 4%. E aí nós vamos chegar aqui nas casas, nas subestações, tá? E aí a gente vai perder um percentual relativo, tá? Que está aqui na tabelinha. Tem um cálculo aqui que eles falam que é 7,5% na técnico, e aí tem mais 6% que é não técnico, chegando 93. Ora, eu tenho 100 megawatts hora, tá? No processo inicial, tá? Chegando no processo final de aproximadamente 83 megawatts hora. Que isso me daria aqui, ó, uma perca de quanto? De 17 megawatts hora, que ia equivaler aproximadamente a 17%. Certo, senhores? 17%. Voltamos naquela tabela só para você ter ideia. 17%. Cadê a tabela? Aqui. Ok. Fecha, vamos subir. Cadê a tabelinha aqui? 17%, só para você ter ideia, tá? Seria aproximadamente eu perder todas as minhas usinas eólicas. É como se a energia produzida das eólicas eu perdesse nas micros, nas pequenas hidrelétricas, a solar e a nuclear. Se eu perdesse isso aí, aproximadamente, né, 9, 12, 13, 14, ainda não daria, né? Tá ok? É como se eu ficasse somente com a hidrelétrica e as termoelétricas. Mas, Magno, eu estou perdendo essa energia, e é como se eu perdesse como se essas usinas não existissem, então vamos parar ela. Não, mas se você parar ela, vai faltar mais energia, tá? Esse é um problema que a gente não tem como controlar, tá? Então, exercício 5, espero que tenha gostado demais. Não estou dando uma resposta fechada, tá? Mas eu fiz uma análise com você, tá? Aquelas duas figuras foram do Enem. Antes de eu fica com Deus, vou colocar o vídeo aqui, a gente descendo uma cachoeira, tá? Que pra cima dela tem uma micro usina hidrelétrica. Conferiu, tá preso, tudo arrumado. Ver a gente Certeza? descendo lá a cachoeira, ok? Fica com Deus, fui. Não, fui não, fica aí, não vai não. Então vai lá arrumar. Vai puxando a mangueira, na hora que Vai. descer. $30 metros. Vai com Deus, meu filho.
É. É uma praga, né? Cuidado. Falou que você passa igualzinho. Oi? Ele falou que você passa igualzinho. Na hora que choveu que essas pedras vai rolar. Opa! Firma! Firma! Daí. Ah,